Algo muito legal de se fazer, eu recebi a minha renda, fiz ali, né? A gente conversou lá no primeiro bloco de anotar tudo que eu gasto, fazer um orçamento pessoal. Eu já sei qual que é o percentual da minha renda que eu vou destinar para investimentos, 10, 20%, eu já retiro aquele dinheiro e já faço o investimento. E aí então eu não tenho aquela tentação de usar aquele dinheiro ao longo do mês. Invista primeiro, gaste depois. As pessoas normalmente gastam o mês inteiro para falar, bom, o que sobrar depois eu guardo, né? É isso mesmo. E aí o que acontece com o dinheiro no bolso? Tem uma música que dizia, vendaval, né? É vendaval. Queridos amigos do programa Heróis de Propósito na rede RVC, quando a gente pergunta para as pessoas o que te impede de viver o seu propósito, normalmente as pessoas esbarram em limites, sendo talvez o mais comum deles o financeiro. Como que eu faço para ganhar dinheiro com isso que eu amo, com isso que eu quero ser cada vez melhor, com essa causa que me faz ficar inspirado e levantar da cama para enfrentar os desafios todos os dias? O dinheiro, muitas vezes, ao invés de ser um potencializador, é um fator limitante na vida das pessoas que gostariam e que desejam viver o seu propósito. Por isso eu fico muito feliz de estar aqui hoje com uma especialista em educação financeira, que é a Luciana Iquedo, fundadora da Iquedo Investimentos. Seja muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, Takei. É uma alegria estar aqui hoje para falar desse tema que é o meu propósito. Falar sobre dinheiro, falar sobre educação financeira e realmente empoderar as pessoas financeiramente para que elas possam ser livres, encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal, a vida profissional, realizar sonhos e viver efetivamente o propósito de cada uma delas. Maravilhoso, Luciana. Investir é difícil? Não, Takei, investir é muito simples. O grande desafio de investir vem lá de dentro, vem da essência, vem dessa crença que às vezes é limitante, de que é muito difícil, de que não é para mim. Então, o trabalho que a gente faz é de fato de desmistificar isso, de mostrar que é possível, que é muito simples, é acessível. Às vezes as pessoas pensam que é preciso ter muito dinheiro para começar a investir, mas é justamente ao contrário. É preciso começar a investir de forma consistente, recorrente, para que se consiga juntar, né, um montante considerável de dinheiro. Então eu vou ter bastante dinheiro a partir do momento que eu começar a ser disciplinado e guardar e aprender a aplicar bem o meu recurso. E quais são os serviços que vocês oferecem aqui na Iquedo Investimentos? A Iquedo Investimentos é um escritório de investimentos ligado à XP, credenciado à XP Investimentos, que hoje é a maior corretora da América Latina, né? E que traz aí a possibilidade de saída para o mercado com os produtos de renda fixa, tanto de emissão bancária quanto de emissão privada, tesouro direto, renda variável, fundos de investimentos, previdência, seguros. Então a gente tem uma gama bem completa, são mais de 800 produtos. E às vezes as pessoas me perguntam, né? Me fala aí qual que é o melhor investimento. É, sempre pergunta, né? Comum. E não existe isso. Existe o melhor investimento para você, dentro das suas necessidades, do seu perfil, do seu momento de vida, das suas aspirações, dos seus sonhos e do seu propósito. Então a pessoa bate aqui na porta e fala, olha, eu estou com um recurso, consegui organizar minhas finanças e agora eu quero fazer um investimento. Por onde começa essa relação entre você e as pessoas? Sim, a primeira relação é de conhecermos quem é essa pessoa e entendermos, né, qual que é o propósito dela, quais são os objetivos financeiros dela. Então a gente avalia o cliente em vários aspectos. O aspecto da rentabilidade, que é uma relação de risco-retorno, é um dos 5 aspectos. A gente também olha a questão de aposentadoria ou de independência financeira. A independência financeira é aquele momento que eu trabalho efetivamente para viver o meu propósito, que também me dá dinheiro, que o mundo precisa, não é isso, que eu sei fazer bem,
mas que eu não estou fazendo, porque muitas vezes a gente, por essa limitação financeira, a gente precisa trabalhar com outras coisas para se manter financeiramente. Aquele momento em que eu não preciso mais gerar renda com o meu trabalho para as minhas necessidades básicas, a gente chama de independência financeira. Nós olhamos o aspecto da sucessão patrimonial, que é extremamente relevante. Quando se tem filhos, é a preocupação aí de 99% das pessoas, porque você tem ali outras pessoas que dependem financeiramente de você. A gente olha a proteção do patrimônio, porque isso é uma evolução. Então a gente começa com a construção do patrimônio e exceto, né, quando a gente fala de herdeiros, que no momento zero, olha, tá aqui o seu dinheiro e você siga, a maioria das pessoas, elas começam com muito pouco ou quase nada e vão acumulando ao longo do tempo. Então, num determinado momento, além de fazer esse patrimônio crescer, também é preciso como que eu vou passar isso pra frente, né? A sucessão é a proteção. Além de render, eu quero que ele não quero perder esse investimento, né? E a gente também olha a questão do planejamento tributário, que é extremamente relevante. Os impostos que a pessoa vai pagar com investimento, né? Os impostos que vai pagar com investimentos. E qual é a maneira de pagar menos impostos? Genial, Luciano. E aí, tem as pessoas que estão ainda do outro lado do muro, né? Que na verdade estão endividadas. Exatamente. O que você poderia dar de orientações para essas pessoas para que elas consigam construir um patrimônio e iniciar investimentos? É um assunto extremamente amplo, mas algumas dicas básicas, assim. Sim, a primeira coisa a gente tem que começar conhecendo qual que é o nosso hábito de consumo e qual que é a nossa entrada de receita. Então eu preciso anotar tudo. É legal. Né? E é simples, aqui não preciso ter nada muito rebuscado, pode ser assim, numa planilha de Excel, eu posso usar um aplicativo de celular, posso usar o bloquinho de notas do celular, mas também posso pegar um caderninho, uma caneta e anotar tudo o que eu gasto. Depois disso, eu também preciso anotar tudo que eu ganho, né? Feito esse exercício, aí eu consigo avaliar onde eu posso cortar o que é excedente e eu posso consumir de forma consciente, porque muitas vezes a gente não percebe que está gastando, né? R$5 em cada cafezinho, um lanchinho todos os dias. E então, com essa organização, eu passo a escolher, assumo o protagonismo. Legal. É algo que não depende, né, do governo, de quem está no poder, depende de mim. E aí eu vou olhar as minhas dívidas. Que dívidas eu possuo? E as dívidas mais caras são cartão de crédito, cheque especial, a incorporação desse limite, esses sinais de alerta. Poxa vida, chegou a fatura do cartão de crédito e eu não consegui pagar, só tenho dinheiro para pagar o mínimo, não tenho equivalente para aquela fatura, é o primeiro grande sinal de alerta. Já está bem complicada a situação nessa altura do campeonato. Exatamente. Né? Incorporei o limite que o banco me fornece ali, que é o limite de emergência do cheque especial, é outro grande sinal de alerta. E aí eu sempre aconselho a pegar essas dívidas, juntar todas elas, parcelá-las. Se eu não tenho condições de quitar, não tenho dinheiro para quitação, eu vou parcelá-las e efetivamente quitar. E nesse período em que eu estou pagando essa dívida que eu parcelei, eu não assumo novas dívidas. Eu tenho que me controlar para gastar menos comendo fora, gastar menos comprando itens de consumo, olhar a economia criativa. Às vezes eu tenho algo na minha casa que eu já enjoei, já cansei, já não me tem utilidade. E para você ainda é super útil. Desapega. Exatamente. Organizar as suas finanças, mais do que um exercício de pensar como eu posso ganhar mais dinheiro, também é como eu posso gastar menos. Não é deixar de atender às suas vontades, você não vai deixar de comer, de se vestir, de se divertir, mas fazer isso de uma maneira mais consciente dentro dos seus recursos, para a partir desse equilíbrio começar a ter espaço para fazer os seus investimentos. A gente tira mais dúvidas sobre como funcionam os investimentos e também, afinal, o que significa esse touro, essa menina, para a Luciana e para nós, na volta do programa Heróis de Propósito, na rede RBC.
Uma vida com propósito é construída através de uma jornada. Não cai do céu, mas é construída a cada dia, a cada passo que a gente faz. Luciana, antes de você atuar com a Ikeda Investimentos, você teve toda uma atuação no mercado financeiro, né? Como foi isso? Sim, eu vim de uma longa carreira corporativa, foram 24 anos trabalhando ali no regime CLT, né, como funcionária de grandes empresas. Eu comecei a minha carreira em telecomunicações e estava como gerente operacional da NET, em Mogi das Cruzes. Um dia um headhunter me ligou, me convidando para participar de um processo seletivo para ser gerente geral de um banco. Quando eu atendi essa ligação, eu até dei risada, falei, olha, você ligou para a pessoa errada, eu não entendo nada de mercado financeiro, como é que eu posso ser gerente geral de um banco? E aí ele me explicou o projeto, o dono do banco, que era o Pedro Moreira Salles na época, Unibanco, ele queria pessoas, executivos de outras áreas do mercado e que assumissem diretamente a gerência geral. Entendi. Como era tão louco o projeto, eu topei, participei do processo seletivo, eram 1.500 pessoas para 33 vagas, ali já tinha uma distorção muito grande entre homens e mulheres, eram 28 homens, né, e 5 mulheres, então assim, as mulheres eram minoria. Eu fiz um MBA no INSPER, pago pelo banco, e aí ingressei a carreira no mercado financeiro. E eu sou a prova, que eu também não era do mercado financeiro. E aprendi, me desenvolvi, né? Me apaixonei. Inicialmente fui e pensei, vou lá, vou entender qual que é a linguagem desses caras, como é que é esse mundo, né? E depois eu saio. Mas não saí, acabei ficando do Itaú Unibanco, fui para o Santander, passei lá os últimos 9 anos antes de seguir para o meu propósito. Como que aconteceu esse estalo de resolver abrir a Ikeda Investimentos? Olha, ele aconteceu, eu já vinha acompanhando tudo o que vinha acontecendo no mercado, esse processo de desbancarização, de novas oportunidades de investimentos, de outras opções muito mais fáceis e simplificadas para investir. Mas eu atendia uma grande rede de hospitais e a econômica dessa rede, uma senhora, freira, um dia me chamou e me falou, olha, eu adoro você, adoro aquilo que a gente faz enquanto banco, porém eu estou migrando para XP. Quando ela me falou isso, Takei, despertou algo em mim que foi muito forte. Falei, puxa vida, o que eu esperava que fosse acontecer em 5 anos, está acontecendo agora. Uma pessoa de um perfil extremamente conservador de investimento. Exatamente, porque ela para mim representava o conservadorismo puro. E aí eu fui conhecer o que era esse mercado. A XP tem toda uma história com Porto Alegre. A XP nasceu em Porto Alegre, numa salinha comercial, com 10 computadores de uma lan house que foram vendidos, o Benchimol e mais um sócio compraram esses computadores e começou lá, né? Um trouxe o fax de casa, o telefone. Aquela história comovente. Exatamente. E lá também nasceu a ideia da XP para mim. E aí, então, eu comecei a trabalhar no projeto, né? Era algo que fazia muito sentido, essa busca pelo meu propósito, porque o mercado financeiro geral, algo que eu sabia fazer muito bem, que eu ganhava muito bem para fazer isso que fazia, que o mundo precisava disso, mas tinha algo mais que eu precisava. Sobre esse algo mais aqui, nós temos 2 figuras, que é o touro e uma menina aqui atrás. Né? O touro de Wall Street e a Fearless Girl, a menina que enfrenta esse mercado financeiro. Sim. Né? Acho que isso tem tudo a ver com um quadro nosso do programa, que é o Construindo o Herói. Sim. É como retratar a Luciana Ikeda como essa menina, uma heroína que enfrenta o touro de Wall Street. Luciana, enfrentando esse mercado financeiro extremamente masculino, sexista, qual é o seu superpoder? O meu superpoder é conseguir trazer para as pessoas numa linguagem simples, fácil de entender, isso que no primeiro momento parece tão complexo, né? Que às vezes se usam termos tão sofisticados, tão difíceis, as sopas de letrinhas, e o que eu busco todos os dias é simplificar e mostrar que é fácil, é bem mais simples do que a gente imagina. E qual é a sua missão com esse poder? A minha missão é empoderar as pessoas financeiramente para que elas tenham uma vida mais leve, mais feliz, mais equilibrada, para que possam buscar os seus sonhos. Na jornada de ver o seu propósito, a gente passa por diversas transformações. O que você sente que precisa transformar em você para ir mais à frente, mais longe com o seu propósito?
Taquei, eu tenho buscado realmente conseguir colocar mais conteúdo no ar, né? Ter essa coragem de gravar os vídeos, editá-los. Legal. Para que essa missão alcance mais pessoas, para que mais pessoas possam entender melhor das suas finanças, entender melhor desse mercado, conhecer as opções, para assumirem o protagonismo da própria vida financeira. Código de honra. Do que você não abre mão em termos de valores ao viver o seu propósito? Eu não abro mão de trabalhar com a verdade, com a ética, especialmente da confiança, que é essa relação com os meus clientes, e não só com eles, mas com as pessoas que confiam em mim para abrir a sua vida financeira, porque é uma relação muito próxima, né? Abrir a vida financeira, contar os detalhes, avaliar onde não está indo bem, onde está indo bem, é uma relação muito próxima, muito de confiança. As conexões, quando a gente olha o indivíduo, ninguém é um indivíduo solto, sempre existe ali uma história, né? A pessoa ocupa várias posições, usa vários chapéus ao longo do dia, ao longo da vida. A questão da proteção e a segurança são essenciais para mim. Viver o seu propósito é composto por uma série de escolhas que, consequentemente, traz uma série de renúncias. Ao que você renuncia na jornada de viver o seu propósito? Eu renunciei a uma carreira que sempre foi muito promissora no mercado financeiro, onde se paga muito bem, e eu brinco com as algemas de ouro. Verdade. Com todos os benefícios que a empresa oferece, estabilidade e tudo mais, né? Exatamente. Bônus, salário, fazendo chuva ou sol, que cai lá todo último dia do mês. É uma renúncia, mas que tem valido muito a pena. Cada pessoa que a gente consegue impactar faz muita diferença. Ao ver o sonho da Ikedo Investimentos nascer, crescer, a cada conquista que você faz, qual é o seu discurso de superação? Penso que esse é o caminho certo, converso muito aqui com o meu time, vamos lá, né? Vamos em frente, que a gente vem conseguindo impactar as pessoas dessa forma e eu acredito que é só o começo. Vamos dar um nome então para essa heroína? Qual seria o nome da Luciana Ikedo como heroína? Me inspirando aí, né, nessa imagem tão representativa, seria a Mulher Destemida. Mulher Destemida, maravilhoso. Quanto maior o retorno esperado, normalmente maiores os riscos a serem corridos. Isso é uma balança que sempre se aplica no mercado financeiro. Você enxerga os riscos e busca equalizá-los com retornos. Como será que a gente toma decisões mais sábias em termos financeiros? Será que uma pessoa que está endividada com o financiamento de uma casa, de um carro, já está na hora de investir? Ou seria melhor quitar esses financiamentos antes? A gente bate mais um papo profundo sobre a questão de investimentos e os próximos passos, serviços que a Ikedo pretende fazer na volta do nosso programa Herói de Propósito na rede RVC. Volta com o nosso programa Heróis de Propósito e hoje o assunto é dinheiro. Um assunto realmente intrigante para as pessoas, né? Inspirador quando a gente ganha e assustador quando a gente está no vermelho. E a gente está conversando com uma especialista em educação financeira, a Luciana Ikedo. Eu deixei uma pergunta no ar no fechamento do nosso último bloco. Luciana, uma pessoa que já tem algum compromisso, por exemplo, com financiamento de carro, de casa, o ideal é ela já começar a investir ou é quitar esse financiamento antes? O primeiro ponto é a gente olhar qual que é essa dívida, porque tem dívidas que são ruins e tem dívidas que são boas, que podem ser positivas. O financiamento de uma casa, por exemplo, quando ela é feita dentro do orçamento, com uma taxa subsidiada, com um bom imóvel, uma boa localização, ela pode ser uma dívida boa. Sim. E normalmente a gente nem indica que quite essa dívida, que ele vá pagando, vá usando o fundo de garantia. A cada 2 anos o trabalhador
que é assalariado, que é CLT, ele pode usar o fundo de garantia para abater. Então, é uma dívida extremamente saudável quando eu posso usar um recurso que ficaria parado, inacessível, para amortizar essa dívida ao longo do tempo. Depois dessa dívida, a gente precisa olhar sempre qual que é a duração daquele bem e qual que é a dívida que eu estou disposto a assumir. Então, quando eu vou comprar um carro, o que eu preciso pensar? Primeiro, todos os custos, todas as despesas, tudo que significa ter um carro. Não é só comprar um carro. Eu tenho ali, o imposto, eu tenho o combustível, eu tenho o seguro, tenho a manutenção, e quando eu parcelo isso numa dívida longa, o carro se deprecia, o valor dele se reduz e eu ainda não acabei de pagar. Então, sempre faça essa avaliação antes de adquirir essa dívida. E se ela já aconteceu, avalie sinceramente a possibilidade de quitar, porque normalmente os juros são altos, são expressivos. Mas não dá para... A vida, ela acontece simultaneamente. Não dá para a gente pensar em separar por etapas. Como quando a gente fala de propósito, eu não posso esperar o momento da minha aposentadoria, um dia eu vou ser feliz, agora não. Um dia eu vou ser feliz, eu preciso ser feliz agora. E são vários pratinhos em planejamento financeiro que a gente precisa girar todos ao mesmo tempo. E algo que eu gosto muito de sugerir sempre é não espere, porque você recebe ali o salário ou recebe a sua renda, e algumas pessoas usam esse dinheiro ao longo do mês e, se sobrar, quando sobrar, ela investe. Algo muito legal de se fazer, eu recebi a minha renda, fiz ali, a gente conversou lá no primeiro bloco, de anotar tudo que eu gasto, fazer um orçamento pessoal. Eu já sei qual que é o percentual da minha renda que eu vou destinar para investimentos, 10, 20%, eu já retiro aquele dinheiro e já faço o investimento. E aí, então, eu não tenho aquela tentação de usar aquele dinheiro ao longo do mês. Invista primeiro, gaste depois. As pessoas normalmente gastam o mês inteiro para falar, bom, o que sobrar depois eu guardo, né? É isso mesmo. E aí, o que acontece com o dinheiro no bolso? Tem uma música que dizia, vendaval. É vendaval. Então, esse cuidado a gente precisa ter sempre. Porque senão passa um mês, passa 2, passa 3. E quanto antes a gente começar esse processo de investimentos, a gente está numa época agora que se discute todos os dias a questão da reforma previdenciária. E a reforma é um fato, isso vai acontecer, e para grande parte das pessoas pode significar que a aposentadoria vai acontecer tardiamente, muito depois do que acontecia no tempo dos nossos pais. E com valor menor. E com um valor menor. Então, eu preciso sempre enxergar qual que é a Luciana que eu quero encontrar daqui 20 anos, qual que é o nível de vida que eu quero garantir para essa pessoa. Não é deixar de viver, eu separo em caixinhas, não é guardar tudo, 100%, não, é encontrar o equilíbrio. Então, eu também tenho meus momentos de lazer, de desenvolvimento pessoal, de aprendizado, penso na minha moradia, na minha alimentação, mas eu também reservo aí uma parte do meu dinheiro para mim, para quem eu quero entregar. Para o meu eu futuro. Para o meu eu futuro, exatamente isso. Existem perfis diferentes de investidores, né? Sim. Classicamente se fala de investidor conservador, moderado, arrojado. O que significa isso para quem não entende? Sim. Eu sempre digo que esse perfil, o que vai ali, sempre os bancos, as corretoras pedem para você preencher a análise do perfil de investidor, o API, e vai sair essas palavrinhas: conservador, moderado, agressivo. E o que eu sempre digo? Que isso ao longo da vida vai mudando, mas é a sua capacidade, a sua disponibilidade, o seu entendimento em relação a correr riscos. E um exemplo fácil de entender é: se eu saio daqui e vou até o centro de São José dos Campos, por exemplo, eu posso escolher, aqui do escritório até São José, eu posso escolher, eu pego um ônibus, eu posso ir de patinete, eu posso pegar uma bicicleta, eu posso escolher ir andando. E se no meio do caminho, eu quiser voltar, é muito simples. Eu faço meia volta, desço ali e retorno. Quando eu faço um investimento que é um pouco mais arriscado, que ele não tem ali uma liquidez imediata, significa pegar um avião, quero ir para Paris.
pego esse avião e vou. Se no meio do Oceano Atlântico eu disser, olha, piloto, comissária, eu não quero mais ir para Paris, eu quero voltar agora. Não dá para voltar imediatamente. Não dá para voltar imediatamente. Então, quando você se torna sócio de uma empresa adquirindo ações, quando você entra numa operação estruturada, né? Quando você faz coisas que fogem um pouquinho da renda fixa e do DI, é esse tipo de risco que você assume. É o risco de oscilação de preço. Mas significa que eu vou perder? Não necessariamente, né? Eu só vou perder se eu não tiver um perfil compatível, se eu não souber esperar. Tem algo que a gente chama de efeito manada. Então, se eu quero comprar um carro, eu vou comprar quando? Quando ele está caro ou quando ele está barato? O fato é que as pessoas acabam comprando quando está caro. Na hora que recebe o 13º, está cheio de dinheiro no bolso e vai comprar no final do ano. E no investimento é a mesma coisa. Na hora que a gente escuta lá que as ações subiram, que a bolsa atingiu um grande recorde, que as pessoas ganharam dinheiro, aí eu quero entrar. Mas na hora que acontece e hoje qualquer espirro lá em Brasília, a questão política faz o mercado oscilar, eu não consigo esperar. Eu tô lá no oceano e quero descer, né? E não dá. Então é isso. Mas esse perfil do investidor, ele muda ao longo do tempo. E é bom ter um suporte de uma corretora com experiência para conseguir esclarecer e ajudar a pessoa até diversificar esse investimento. Exatamente. Né? A diversificação é essencial. Luciana, muito obrigado pelas dicas todas que você trouxe para nós. Deixa o seu recado final para os nossos espectadores do programa Heróis de Propósito. Investir é possível, é fácil, você pode estar a seu alcance. Assuma o protagonismo da sua vida financeira e viva o seu propósito hoje. Viva seu propósito hoje. Faça isso de maneira planejada, com o suporte de pessoas que te ajudam nesse processo, que aí com certeza você irá mais longe e de maneira mais sustentável. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Heróis de Propósito na rede RVC.